Pois é, em uma coisa nós temos que concordar. Jesus foi muito claro quando falou que no mundo nós teríamos aflições, mas ao mesmo tempo ele disse: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isto é a mais pura verdade. Interessante que os desafios, eles mudam de acordo com a nossa maturidade e também de acordo com a nossa evolução, nosso crescimento. Um simples exemplo disso, nós podemos observar quando uma criança, nós mesmos, estávamos aprendendo as primeiras equações, talvez, de matemática, ou naquele caderno de caligrafia, ou até mesmo aprendendo um pouco da história do nosso país, ou quem sabe um pouco da geografia, do país. Quando nós, nestes primeiros momentos, nós entramos em desespero, porque parecia muita informação para que nós pudéssemos assimilar e aprender. Quer dizer, era um desafio. Depois vai chegando aí a adolescência, a juventude, a grande pressão, que você tem para se qualificar para o curso superior. Antigamente o vestibular, hoje o Enem. Inclusive o nível de estresse é tão grande que nós, vez ou outra, ouvimos informações de jovens que no ensino médio entraram em parafuso e em depressão, tiveram de fazer tratamentos devido à grande pressão, angústia, cobrança da sociedade, às vezes desproporcionalmente cobrado pelos pais, para poder ingressar no curso universitário. Depois nós chegamos numa fase pós-universitária, uma fase praticamente adulta, onde você tem de encontrar o emprego, para se manter, para colocar em prática aquilo que você acha que é o seu talento, e nem sempre você consegue trabalhar com aquilo que você gosta, com aquilo que você quer. Enfim, assim é a vida. Depois vem o casamento, depois os filhos. Isto é, em cada fase de nossa vida, nós temos obstáculos, nós temos preocupações, nós temos, como o próprio Jesus disse, aflições. Mas as aflições que Jesus fazia referência naquela ocasião, claramente elas apontavam para uma resistência que iria ocorrer sobre aqueles que defendessem a fé cristã, a fé em Jesus. Nós podemos ver isso de maneira cristalina hoje em dia, porque você pode falar de todo o assunto, mas se você falar de religião, se você falar de Cristo, você é questionado. As pessoas falam da sua fé, as pessoas criticam sua fé, as pessoas falam abominações contra o seu Deus, mas se você falar qualquer coisa acerca de um erro moral que a pessoa está cometendo com base em princípios bíblicos, isto é, de um pecado que a pessoa está cometendo com base em princípios bíblicos, se você falar isso, você estará fazendo um discurso de ódio, você não estará agindo com amor, não é? Jesus falava disso. Jesus, inclusive, no decorrer da sua caminhada, ele chegou a ser xingado por aquilo que ele falava, a palavra de Deus. Um exemplo muito claro é que os judeus, eles desprezavam os samaritanos e não consideravam os samaritanos povo de Deus, e até dentre os gentios, uma classe muito baixa. Uma certa ocasião, quando os fariseus não tinham com que dialogar com Jesus, porque a palavra de Deus era a verdade, eles não conseguiam resistir, eles xingaram Jesus, chamando Jesus: você é um samaritano. Pois é,
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqueles que perseveram na palavra, na doutrina, na comunhão com Deus, na oração, estes serão diferenciados. Porque existe algo especial sobre estas vidas que têm um relacionamento com Deus. Sabe o que é? É a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em você. E quando o Espírito Santo passa a habitar em você, o próprio Deus, ele está dentro de você. Por isso que nós falamos que existe uma missão para nós fazermos na terra que não é nossa, é do Deus a quem nós servimos, porque ele habita em nós. E por isso que nós vencemos o mundo, porque nada pode resistir ao poder do Deus Criador dos céus e da terra. Qual a força seria capaz de destruir ou impedir a vontade do Deus que criou os céus, a terra e qualquer força existente? Ninguém pode resistir. Logo, nós venceremos o mundo se nós tivermos o relacionamento com Deus profundo a partir do reconhecimento de Jesus como Filho de Deus. Quando eu tenho isso, Deus habita em mim. Logo, venceremos o mundo. E a vitória que vence o mundo, como diz o apóstolo, é a nossa fé. Não é a nossa força, é a nossa fé, fundamentada no relacionamento com Deus, fundamentada na oração. Todas as semanas, a partir desta e de hoje, às 6 horas da manhã, nós estaremos com o nosso programa Começar Bem, trazendo uma breve reflexão da palavra de Deus para você começar bem sua semana. Para você lembrar, toda semana, na alvorada, da semana, você lembrar logo cedo de que quando você anda com Jesus, vai tudo bem. Talvez você não tenha ainda um relacionamento com Cristo, mas olha, é hora de começar bem a semana e, quiçá, a sua vida. Começar bem. E também isso serve para nós que diariamente nos relacionamos com Deus e enfrentamos novos desafios. Logo, toda semana, ou pelo menos em várias fases de nossa vida, nós temos de aprender um pouco mais com Deus. Temos de andar um pouco mais próximos de Deus em oração, em temor, porque os desafios, eles evoluem. Como nós vimos a evolução do desafio de uma criança para um adulto, para um jovem. Mas o bom é que esses desafios, eles evoluem, mas nós vencemos. Porque o princípio é o mesmo, Deus habita em você. Não há aflição, não há angústia, não há provação que possa resistir ao poder do Espírito Santo de Deus. Logo, que Deus te abençoe nessa semana. E certamente, a partir desta, em todas as outras, iremos começar bem. Que Deus te abençoe.